pouco sobre a nossa parte de metodologia ágil, como que a gente usa na prática essa metodologia, como que ela é feita. O nosso anfitrião, que é o Miguel, hoje ele está tendo que se dividir um pouco com uma palestra presencial que está acontecendo na universidade. Então, é, eu vou conversando com vocês aqui um pouco, enquanto ele está. Também chega Mauro Cândido, bem-vindo, Mauro. Tá? Daqui a pouco nós estamos começando, estamos dando só uns minutinhos para que todos consigam entrar, consigam chegar. O Miguel está liberando aí a sala para que todos entrem diretamente, apenas clicando, né? Sem inscrição. Acho que outros que já se inscreveram, ele já está liberando também. E aí nós vamos começar a falar aqui. Já vou deixar aqui com vocês a minha tela compartilhada. Para quem está chegando aqui hoje e não me conhece, meu nome é Heloísa Magrin, eu sou brasileira, né, e já trabalhei em vários países do mundo. Já tive uma outra atuação em Angola, há uns 3 anos atrás, quando a Laurinda Silva me convidou para participar de um evento do capítulo do PMI em Angola. Então, participei também, remotamente, sempre. E já estamos aqui, nosso terceiro encontro com vocês aqui na Miro Acad, que é comandada aqui pelo Miguel, né? Que ele é o nosso host aqui, é o nosso anfitrião. E esses nossos encontros têm o objetivo de passar para vocês o conhecimento sobre mentalidade ágil, sobre conhecimento sobre o uso da mentalidade ágil, da abordagem ágil em gerenciamentos de projetos, tá? E também promover um curso que nós faremos no começo do ano que vem, não? Que serão 4 sábados, aonde nós vamos falar sobre fundamentos da agilidade, e aí com exercícios, colocando como a gente diz aqui, né, a prática, colocando a mão na massa, como a gente diz aqui no Brasil, né, que é dando a oportunidade de que todos vocês possam ir trabalhando com a parte de agilidade. Bom, então, primeira coisa que eu queria dar, além das boas-vindas a vocês, vamos começar aqui, que as pessoas já devem estar chegando, mas algumas acabam chegando um pouco mais tarde, porque estão voltando de seus trabalhos, né? E aí vamos falar sobre como implementar a mentalidade ágil na prática. E é muito importante isso para a gente, né? Além de ser lançamento do nosso curso, né? Primeira coisa, é importante nós sabermos qual. Alguém colocou alguma coisa assim. Nós sabemos aqui qual é a. Opa, voltando. Pera, vamos voltar aqui. Deixa eu só baixar aqui. Baixar. Não, fechar. Aqui. Desculpa. Saber um pouco sobre a mentalidade ágil. O que é mentalidade ágil, né? Em primeiro lugar. Mentalidade ágil, ela usa uma forma de nós trabalharmos num ambiente um pouco diferente do ambiente tradicional que nós estamos acostumados a trabalhar, né, com o gerenciamento de projetos. Porque ela tem uma visão da adaptabilidade e da flexibilidade. Isso é muito importante hoje, no momento que nós estamos vivendo, porque o momento é de muita mudança. Nós temos projetos muito complexos, projetos onde estão. A gente agora com a. Então, acredito que tenho visto, né, que aí está bem bom. E aí, isso está dinâmica, que começou a transformação digital para as pessoas, né? Os nossos clientes, os nossos usuários, eles começaram é, a ter mais opinião a respeito do que nós estávamos fazendo, uma forma mais rápida de nos dar feedback sobre o que estava acontecendo, sobre os produtos, principalmente quando nós estamos falando aí de e-commerce, por exemplo, né? Que são
os sites onde nós nos relacionamos, é muito mais fácil a gente dar uma opinião tanto negativa quanto positiva, né? Para a nossa, o que está acontecendo, né? Para o produto que nós estamos entregando, para o serviço que nós estamos fazendo, para a comunidade a qual nós estamos impactando, porque projeto sempre é uma coisa nova, então ele sempre vai impactar alguém, né? E se realmente as pessoas que precisam estão recebendo o valor, né? Ou seja, o benefício esperado que esse projeto produza. E é muito mais fácil quando nós temos uma maior proximidade com os nossos stakeholders, né? Com os nossos usuários, com as pessoas que vão usar o produto ou o serviço que nós estamos fazendo. Então, é muito mais fácil a gente ir corrigindo quando a gente tem a resposta deles num tempo mais rápido. Então, quanto mais nós conseguimos ter essa interação, né, ter essa proximidade e entender se estamos ou não agradando, digamos assim, as pessoas que precisam utilizar do nosso serviço ou do nosso produto, melhor né? Mais fácil, mais rápido, a gente corrige defeitos, coloca melhorias. Claro que elas têm que fazer sentido. Aqui é uma grande diferença, né? A gente não pode também ir corrigindo tudo e implementando tudo que é pedido, tá? Porque tem que fazer sentido, tem que trazer valor. E agora, inclusive, o PMBOK, que é do PMI, né? O guia do PMI novo, o oitavo, ele fala muito isso, sobre valor, sobre a importância de fazermos as coisas que são realmente importantes para aquele serviço ou produto que nós estamos produzindo. Então, a mentalidade ágil, ela já vinha mais com essa mentalidade, ela já vinha mais com esse pensamento. E o foco dela no essencial. Por quê? Porque ela tem essa colaboração muito rápida, muito intensa, né? E a entrega de valor real continuamente. Então, não é como no modelo tradicional, onde nós desenvolvemos um produto, levamos aí 3 meses, 6 meses, um ano, às vezes 2 anos, ou se for um produto ou um serviço grande, né, como uma ponte ou uma implantação de telecomunicações, levam até mais do que 2 anos, às vezes muitos anos. Então, mas nós podemos, ao invés de mostrar o valor da nossa entrega, mostrar o produto, ter o feedback, né, ter o retorno dos nossos clientes, só lá no final deste período, quando a gente entrega um produto pronto, um produto inteiro pronto, se nós conseguirmos fazer entregas parciais que os clientes já usam, então ele já é usável, aí nós vamos conseguir entregar um valor real. Porque se nós chegarmos lá no final e descobrirmos que o produto que nós estamos entregando está errado, nós temos muito retrabalho, muito prejuízo, nós perdemos muito tempo fazendo coisas que não eram necessárias. Então, a mentalidade ágil, ela caminha para isso, para que a gente possa ir entregando aos poucos, né? Aos poucos em ciclos, esses ciclos são programados, a gente sabe o que vai entregar em cada ciclo, e aí a gente consegue, então, ter um valor real de entrega melhor, ou seja, a nossa chance de errar é menor, né? É bem menor. Então, nós podemos e corrigindo algumas coisas ao longo do caminho. Isso que é o foco também no essencial. E na flexibilidade total, que é fazer estas adaptações, que a mentalidade, ou seja, a forma de entrega de projetos tradicional, a gente, no começo do projeto, a gente define o escopo. E uma vez o escopo definido, ele é seguido até o final. Há possibilidade de mudança, sim, mas de uma forma mais rigorosa, com aprovação por um comitê, com mudança, né? Uma mudança grande, correção da documentação. Por quê? Porque ele é feito todo para uma entrega única. Então, se alguma coisa muda no meio desse caminho, nós temos que fazer toda essa readequação no nosso projeto. Então, com a mentalidade ágil,
a gente tem mais essa possibilidade de adaptação das coisas conforme elas vão acontecendo. Então, essa é uma dos pontos principais também da mentalidade ágil. E, principalmente, Boa a noite, senhor parte de Adri. trabalho junto Boa com noite, senhor Adri. as equipes, né? Então, junto com as Não, equipes, chamei da dele. porque as equipas, né, como vocês falam com a equipa, né, nós temos as equipas mais motivadas porque elas participam, principalmente se a gente estiver usando o OKR, que é uma ferramenta que a mentalidade ágil pode utilizar, nós temos o escalonamento de o que é o importante, qual é a meta, qual é o objetivo, dada pela alta gestão da empresa. Mas como será feita a execução, dita pela equipa, então pelas pessoas que vão realmente executar o trabalho, e desde que elas atinjam, né, os resultados esperados. Então, com isso, as pessoas que estão trabalhando com vocês nos projetos, vocês gestores, e nós também que trabalhamos, né, em projetos, a gente sente uma maior energia, porque tem mais colaboração, tem mais participação e tem uma coisa Antiga. chamada de autorresponsabilidade, porque é muito diferente quando nós fazemos alguma coisa que outras pessoas definiram como deve ser feita, e é diferente de quando nós fazemos coisas que nós mesmos definimos. Então, quando nós mesmos definimos o que Pode vamos entrar essa fazer semana, não para sei, da atingir velocidade. aqueles objetivos, aí Não é que eu nós tenho sentido incomodado. nós É. não estamos, como direi, A menina, a fazendo, né, caçula está com coisas que os outros nos uma pedem, e sim inflamação, coisas que nem sei o nós que é que se passa. pedimos. E com isso, nós vamos poder ter é, um comprometimento maior com aquilo que nós definimos, porque afinal de contas, fomos nós que dizemos como vamos fazer. E isso é claro, em relação a todas as outras pessoas da equipe, que a gente trabalha junto de uma forma muito mais colaborativa. E todo mundo tem mais vontade, mais dedicação quando nós estamos trabalhando dessa forma. Então, por isso que a gente fala de uma energia revigorada, tá? Então, o ideal, né, a mentalidade ágil, ela nos puxa para uma mentalidade de crescimento, como diz, né, Carol Dweck no livro dela, Mentalidade Fixa ou de Crescimento. A mentalidade ágil, ela é mais adequada, ela se encaixa mais com pessoas de mentalidade de crescimento, ou seja, que querem mudar, que querem fazer uma coisa diferente, que estão dispostas a colaborar, né, com o progresso do próprio projeto. Então, essa é o grande foco da mentalidade ágil. E aí, como eu sempre digo, não basta nós fazermos da forma ágil, nós também precisamos ser ágeis. Os nossos projetos precisam ser ágeis e não só seguir uma nova metodologia exatamente como ela está escrita, certo? E aí, todo o foco aí nessa parte que a gente acabou de falar para vocês. Um outro ponto, né, que nós temos aqui são como é que surgiu essa mentalidade ágil. Ela já existia, ela é uma evolução que vem Hum? acontecendo durante um bom tempo, né, dentro do gerenciamento de Isso é dinheiro projetos, que tem em jogo. principalmente com desenvolvedores, com o método de desenvolvimento XP, que é um método colaborativo, né, de trabalho Com a principalmente em Rússia, duplas. quando era E aí, admitido, estão a é, perder. mas em 2001, um grupo de pessoas se reuniu e criou a primeira versão do Manifesto Ágil. Depois, em 2020, eles fizeram uma nova versão, e agora 2021. E 2000, agora em 26, com 25 anos, todo mundo está esperando mais uma evolução. Mas os fundamentos do Manifesto Ágil, que surgiram em Assim, 2001 e que o transformaram problema é que essa muita gente está a visão morrer. da gestão de projetos, né? Ele tem principalmente quatro grandes valores. Quais são os quatro grandes valores que quebram um pouco o paradigma dessa visão que nós tínhamos que nós tínhamos já dentro do ah, nossa forma de trabalhar mais tradicional, né? Ele tem
uma forma, né, de trabalho que deixa eu ver, alguém passou, colocou alguma mentar. Ah, tá. Ok, pedindo para quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar, que está atrapalhando um pouquinho as outras pessoas. Ok? Bom, então, o Manifesto Ágil ele tem esses quatro grandes valores, tá? Que nós vamos ter em 12 princípios. A gente vai falar só dos quatro valores aqui. Mas ele traz essa visão diferente. Qual que é essa visão diferente que ele traz? Ele traz a diferença de que nós devemos trabalhar mais focados em indivíduos e interações, porque eles são mais importantes do que processos rígidos e ferramentas. Porque dentro da maneira tradicional, mesmo que o PMI sempre disse que o projeto é único e a gente pode adaptar tudo, mas a gente sempre seguiu passo a passo os processos ditos dentro do PMBOK. Então, com a mentalidade ágil, com os valores ágeis, o que, que ele está dizendo? Não é que a gente não deva ter nenhum processo, nem que a gente não deva usar ferramentas. O ágil tem suas próprias ferramentas, né? Mas que é muito importante a gente prestar atenção nos indivíduos, que é o que nós acabamos de falar agora há pouco, né? Prestar atenção no feedback, prestar atenção naquilo que os usuários estão esperando realmente receber, porque muitas vezes a gente faz um projeto, mas a gente pensa que entendeu. Então, aqui nesse ponto é muito importante uma coisa chamada escuta ativa, né? Que é a gente escutar o que os outros estão pedindo e a gente também ter certeza que escutou corretamente. Então, perguntar, olha, eu entendi dessa forma, é isso mesmo? Para que a gente faça correto da primeira vez. Então, ter essa relação com os indivíduos dessa forma é muito importante, tá? Então, esse é um dos primeiros valores. O outro valor, aqui a gente fala em software funcional, porque esses fundadores aí desse movimento ágil, que escreveram esse manifesto ágil, eles eram pessoas da área de informática, mas hoje nós sabemos que a agilidade, né, o ágil, ele permeia, ou seja, ele é utilizado em todas as áreas, seja nas engenharias, em qualquer uma das engenharias, seja para a área de saúde, seja para a área de governo. Então, ele é muito utilizado hoje em todas as áreas, mas no manifesto estava escrito software. Mas o que é importante aqui é que ele está dizendo que é muito mais importante a gente ter, né, a gente receber entregar um produto ou um serviço que funcione e atenda ao nosso cliente do que ficar preso, né, dentro de uma burocracia muito grande. Então, no ágil, a documentação é pouca, enquanto no gerenciamento de projetos tradicional, principalmente até, né, 2000, 2010, ela se prendia a ter muitos documentos, então o gerente de projetos fica muito tempo fazendo documentos que às vezes nem tem muito significado, nem é tão importante para as pessoas esses documentos que elas recebem. Às vezes a gente fica, até no meu novo livro eu coloco isso, às vezes a gente fica trabalhando muito tempo, né, em alguma coisa que a gente nem sabe qual é o valor daquilo que a gente está fazendo. Qual que é o benefício do que nós estamos fazendo para a empresa? Às vezes a gente faz tantos relatórios estatísticos que a gente não sabe se todos eles estão sendo entendidos pelas pessoas que recebem e estão colaborando para o melhor trabalho de projetos, para que o meu projeto seja mais bem entregue. Então, é isso que significa, né, que é mais valioso eu ter um produto ou um serviço funcionando bem, de acordo com o que é esperado, do que ter uma documentação muito burocrática, muito extensiva, muito grande, né? E que não faz sentido às vezes. O outro ponto é a colaboração com o cliente, que é exatamente isso que a gente faz. Tanto que aqui no Ágil, quando nós fomos, eu falei para vocês, né, do tradicional, que a gente faz aquela documentação do escopo lá no começo. No Ágil, a gente faz o chamado história de usuário, que é cada um que está pedindo alguma coisa para o que vai ser feito dentro do seu serviço ou do seu produto,
que ele diga o que ele espera receber, né? Então, normalmente a história começa quando ele diz assim, por exemplo, eu, né? Então eu diria assim, eu como PMO espero que este sistema que está sendo desenvolvido se integre de forma eficaz e e tranquila, né, e segura com os outros sistemas da organização, os outros sistemas da empresa que eu trabalho. Isso é realmente alguma coisa que eu falei numa reunião 1 hora e meia atrás, tá, pessoal? Então, mas é exatamente isso. Então, eu como, né, uma PMO, espero que esse sistema que vocês estão desenvolvendo se integre, porque para mim o importante é que os dados que forem gerados nesse sistema vá para o outro sistema, tá? Aonde a gente vai ter as estatísticas. Então, eu tenho muito essa preocupação, eu como usuária. E aí os outros usuários vão cada um falar o que importa. E aí também, além de dizer o que ele precisa daquele produto ou serviço, ele vai dizer qual é o critério dele de aceite. Então, eu posso dizer que o meu critério de aceite é se, com um único clique, né? Com um único clique eu consiga exportar os dados e que suba pelo menos 1.000 registros a cada minuto. Não sei se vai ser essa a métrica, mas é um exemplo para vocês entenderem. Então, eu coloco o que eu preciso na posição que eu estou, ou seja, que é aquilo que eu vou usar dentro desse novo programa que está sendo feito, né, por uma outra área, tá? O que é que ele vai trazer de benefício para a minha área e aí qual é a minha métrica. Então, se eu chegar lá, eu falei que eu quero 1.000 registros por minuto subindo, sei que isso é exagero, pessoal, mas vamos lá, se eu estou falando isso, e eu chegar aqui e deu 999, ele não atendeu o meu pedido, né? Se deu 1.001, ele atendeu e superou, certo? Mas a gente, claro, poderia ter posto uma margem aí. Mas é isso que é a colaboração com o cliente. Então, nesse momento, conforme a gente for acompanhando, porque a gente vai falar um pouquinho dos ciclos, né? Conforme a gente for acompanhando e for tendo as reviews, que são as reuniões onde eles vão fazer uma demonstração do projeto antes daquela parte que eles estão entregando, né? Antes de entregar. Então, nesse momento, a gente também vai poder fazer algum ajuste, alguma correção, certo? E aí, o último aqui desses fundamentos, né, dos valores aqui fundamentais, é a parte de responder às mudanças, ou seja, ter um plano mais flexível, como eu falei. E isso é normal, porque imagine vocês, hoje aqui no Brasil, assim como Angola e outros países todos, nós estamos vivendo um momento de muita mudança, vamos dizer, nas taxas cambiais, aí nas taxas, não do câmbio em si, mas nas taxas de negociação das organizações que nós trabalhamos com o mercado internacional. Então, eu não posso falar, ah, não, se a minha taxa de negociação aqui era de 40%, eu não vou fazer o novo cálculo do custo, né? Ou do quanto vai sobrar para a minha empresa com 50, 100 ou 120%, porque o contratado foi aquele valor inicial. Então, aí, esse argumento vai fazer o quê? Com que a minha funcionalidade não resolva o problema da empresa. E o que eu quero não é estar certo, e sim fazer a coisa certa. E é isso que diz aqui o responder a mudanças. Então, nós precisamos fazer as adequações que são necessárias. É claro que a gente também avalia, ninguém vai mudar todo um projeto o tempo todo, mas algumas coisas que às vezes a gente não conhecia ainda no começo, quando o projeto foi escrito, a gente vai ter que adequar depois. Esse é um outro ponto muito importante, né? Que a gente vai falar bastante aqui. É o que é que eu conheço do meu projeto no início, porque isso vai determinar se eu uso uma mentalidade ágil ou se eu uso uma mentalidade tradicional. Porque o que eu estou dizendo aqui não é que a mentalidade tradicional deixou de existir, né? A forma, a abordagem preditiva, como a gente chama, a tradicional, ela não deixou de existir. Cada uma delas tem o seu momento correto para existir. E também existe a híbrida, que é a mistura das duas em qualquer momento. Então, o que nós temos aqui como mentalidade
ágil nesse momento, para vocês entenderem, é isso, é que eu posso começar, por exemplo, um projeto muito complexo, um projeto extremamente inovador, um projeto que eu não conheço bem todos os detalhes dele, eu não preciso ficar esperando eu conhecer tudo isso para que eu comece o projeto. Então, eu começo o projeto com tudo que eu conheço e ele vai amadurecendo ao longo do processo. A mentalidade ágil, ela te dá essa flexibilidade, ok? Bom, como é que a gente constrói essa mentalidade ágil? Porque o que que é a mentalidade ágil lá na prática, né? Na hora que a gente vai colocar. Primeiro, uma coisa que precisa ter para quem vai trabalhar com a mentalidade ágil é a auto-organização. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas que vão realizar as tarefas têm que saber quais são as tarefas corretas que elas e como é que elas vão realizar essas tarefas. Então, você precisa promover, é claro que para isso a gente tem que trabalhar com pessoas capacitadas, com pessoas que sabem, né, o que vão fazer, para que a gente possa promover a autonomia real dela e dá este empoderamento. O empoderamento é no sentido de autorresponsabilidade, para que elas tomem as decisões, mas que também elas arquem, né? Que elas assumam qualquer problema que acontecer com a decisão dela. O outro ponto muito importante, e esse realmente todos esses são mudanças de mentalidade, né? Mas esse envolve a organização como um todo, a empresa, né? A companhia como um todo, é a comunicação transparente, porque algumas organizações tradicionais, elas trabalham, como a gente fala, com silos, ou seja, com as informações ficam dentro dos departamentos, ficam dentro das equipas, né? Então, elas seguram informação, não passam informação de um para o outro. E também a gestão da empresa, né, a alta gestão, muitas vezes, não passa para as equipes todas as informações necessárias. Isso já aconteceu comigo, de nós não sabermos exatamente por que aquele projeto estava sendo feito e ele era para entrar numa concorrência do governo, e houve uma solicitação de alteração. Nós levamos para o comitê, um projeto tradicional, levamos para o comitê aprovou a autorização. Essa autorização estendia o projeto aí em uns 2 meses, é um projeto muito grande. Foi aprovada a nova data de fim do projeto, mas ninguém contou que tinha uma licitação pública, né? Que tinha, que aqui no Brasil a gente chama de pregão do governo, e aí a gente perdeu a data, porque o projeto não estava pronto para a data. Então, isso fez com que o projeto continuou, ele foi usado, mas aquele grande objetivo que poderia dar um grande retorno financeiro para aquela empresa foi perdido nesse momento. Por quê? Porque não houve uma comunicação clara, uma comunicação transparente. Outros projetos, mês passado, mês de outubro, também deu um treinamento numa grande empresa, uma empresa americana, e eles entregaram um projeto inteiro de engenharia, um projeto de 2 anos, errado, errado. Tá? Por quê? Por falha de comunicação, porque as pessoas não foram transparentes, então estava errado desde a cor com que os equipamentos foram pintados até a forma com que eles foram montados que não atendia. Então, são coisas, são problemas que a gente pensa assim, isso são casos, né, que podem acontecer em outros lugares. Não acontecem com a gente também. Então, a gente tem que ter muita transparência. E essa transparência vinda da organização, essa comunicação aberta, honesta, é uma mudança muito difícil da gente fazer nas organizações, porque é uma mentalidade que já está enraizada, né? Já criou raízes dentro daquela organização, tá? E aí, a outra parte é a parte dos ciclos curtos, né? Do feedback constante, dos ajustes imediatos, que eu falei bastante para vocês. E a outra parte é a parte do uso de ferramentas visuais. Muita gente ainda usa a ferramenta visual
em papel, né? Cola na parede com os post-its, etc. Mas hoje nós temos também muitas ferramentas online, como Gira, ClickUp, Monday, são todas ferramentas é, mundiais, né? Não são ferramentas assim brasileiras, elas estão vendo no mundo todo. E aí, umas são indianas, outras são americanas, né? Tem israelense, tem várias ferramentas aí. E quais as ferramentas assim, que são usadas hoje, né? Quem trabalha, então o ágil, ele é uma mentalidade, mas ele tem algumas abordagens, algumas ferramentas que você pode usar. Então você pode usar, por exemplo, o Kanban, que é baseado no modelo Toyota, tá? Você pode usar o Scrum, que foi inclusive o modelo descrito pelos autores daquele manifesto ágil, e principalmente, tanto em um quanto no outro, no final dos ciclos é importante que você tenha retrospectiva. A retrospectiva são os pontos que você precisa melhorar e os pontos bons que você encontrou, as oportunidades que você já encontrou dentro daquele ciclo do seu projeto e que você pode estar usando nesse mesmo projeto, nos próximos ciclos. Então, não no próximo projeto, como a gente dizia, na mentalidade mais tradicional, ok? Opa, aqui. Bom, quais são os desafios, então, mais comuns que a gente encontra no dia a dia quando a gente vai implementar a mentalidade ágil na prática? Primeiro deles é a resistência à mudança. Eu falo que todo mundo gosta de mudança quando é a gente que propõe a mudança. Mas quando a mudança nos é proposta, nem sempre nós gostamos, não é mesmo? Nem sempre estamos abertos. É aí que entra a tal da mentalidade de crescimento, né, da Carol Dweck, é estarmos abertos a colaborar, a entender. Claro que a gente não precisa sempre concordar com tudo, mas precisamos pelo menos dar uma chance, uma primeira chance, para que a gente possa entender. Então, para que isso aconteça melhor, é importante aquela comunicação transparente que a gente já falou, seja desde o início, que a gestão, os líderes, eles comuniquem claramente quais são os objetivos para que todo mundo da organização saiba e passa a trabalhar. Eu sempre digo assim, a gente não deita tradicional e acorda no outro dia ágil. Não é assim. Existe um período de adaptação, tá? Então, nesse período, aquela parte de formação das equipes, de adaptação, de melhoria, ela acontece mesmo com equipes que já trabalham juntas há muito tempo. Por quê? Porque umas pessoas vão aderir de coração, vão aderir mesmo, né, à mudança, outras não vão, e outras vão dizer que sim, mas na verdade, lá no fundo, elas estão dizendo que não. Então, a gente precisa é, trabalhar essa resistência à mudança, fazer com que as pessoas entendam o benefício, quais são os ganhos que elas têm, principalmente porque dentro do ágil a gente não fala em bônus para individual, e sim coletivo. O importante dentro do ágil é que a gente aprenda a trabalhar muito bem em equipe, tá? E o medo do fracasso. Por quê? Quando você já está acostumado a seguir um processo, fazer tudo sempre igual, você já está confortável dentro da sua forma de trabalhar. Então, você tem menos erros, os seus erros você já foi corrigindo ao longo do tempo. E a gente tem medo de se expor, de errar, de ser criticado. É normal isso com o ser humano. Só que a gente tem que ter esse ambiente seguro aonde errar faz parte do aprendizado, né? O Watson, né, que foi o presidente da IBM, ele que dizia isso, teve uma pessoa lá que causou um erro de muitos milhões, é uma história bem conhecida essa, né? E aí alguém disse, mas você não vai mandar ele embora? Ele falou, agora que eu investi todos esses milhões no desenvolvimento do conhecimento dele, que ele aprendeu o que não fazer, eu vou mandar ele embora? Não, vamos aproveitar ele aqui. Então é essa mentalidade que muitas organizações ainda não têm, mas vem de nós, líderes, gestores, levarmos esse ambiente de segurança psicológica para a nossa equipe, tá? Outro desafio é a tal da falta do alinhamento.
a gente precisa saber quais são os objetivos. Eles têm que estar muito claros, muito cristalinos, né? E a gente tem que saber as prioridades, elas têm que estar bem estabelecidas, a gente tem que manter uma comunicação boa entre equipas. Então, eu tenho uma equipa trabalhando aqui, outra ali, e elas têm que ter comunicação, principalmente se estiverem todas trabalhando para um mesmo projeto, para o mesmo produto, para uma mesma entrega, né? Então, marketing tem que estar alinhado com o pessoal de desenvolvimento, para não soltar uma campanha de marketing antes do prazo, não errar a data, e aí não ter que ficar, né, mudando a data de entrega. Esse é um exemplo. A cultura organizacional, que é essa da gente estar sempre é, incentivando a experimentação e promover as pequenas vitórias. Então, eu falei para vocês, a gente não vai incentivar o bônus individual, mas nós vamos comemorar as vitórias, principalmente de forma conjunta, né, com todo mundo. E todo mundo entender que a melhora está sempre dentro do que a gente está trabalhando em conjunto. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos práticos aqui da implementação ágil, como eu disse para vocês. Primeiro, o Scrum. O Scrum, ele trabalha com ciclos de entrega de 2 semanas normalmente, mas pode ir até 8 semanas, mas o padrão normalmente vai de 2 a 4 semanas, né? E é, normalmente é feita uma reunião diária, onde todas as pessoas só dizem o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se eu tenho algum impedimento no que eu vou fazer hoje. Ou seja, eu tenho algum problema que o Scrum Master pode me ajudar a resolver para que meu trabalho flua, para que meu trabalho se desenvolva melhor, tá? E ela tem essas entregas, então, a cada 2, 3, 4, no máximo 8 semanas, né? Para o cliente. Então, e aí ela tem essas cerimônias, que é a cerimônia da reunião diária, ela tem a cerimônia de planejamento, então você tem o levantamento das histórias dos usuários, lembra? E aí a gente tem a criação do backlog, que são essas histórias de usuário priorizadas. Qual que é importante eu fazer primeiro? Aí, a cada ciclo que vai iniciar, é feito o levantamento, né? Então, o que é chamado de planning, né? De planejamento daquele ciclo. Quais são aquelas histórias que nós vamos desenvolver nesse período? E durante esse período existem essas reuniões diárias. Ao término, nós fazemos uma demonstração para o nosso cliente dizer se o que nós estamos entregando é realmente o que ele tinha pedido. Lembram do critério de aceite que eu falei? É aqui que nós vamos ver se passa. É chamada de review. E depois nós temos aí a release, né, que é a entrega para a produção, e aí nós temos a retrospectiva, que é a análise daquilo que a gente pode melhorar ou que a gente vai potencializar, que foi uma coisa boa que aconteceu no período. Então, em síntese, um resumo bem rápido, isso é o Scrum. E aí nós temos o Kanban. O Kanban é o maior herdeiro aqui da metodologia Toyota, que é o quadro onde nós temos também todas as histórias de usuário a serem feitas, então é o que precisa ser feito. Normalmente também ela é priorizada, existem cerimônias para isso, e cada pessoa que vai trabalhar vai pegar a história, ou cada equipa vai pegar a história que ela vai trabalhar, vai mover no quadro para o in progress. Então, eu tenho o to do, né, que é o a fazer, eu tenho o in progress, que é o que está sendo feito, eu tenho a review, que é para a gente fazer a validação com o cliente, e aí entrego, eu tenho o done. Então, são 4 estágios aonde nós temos que estar trabalhando cada uma daquelas histórias de usuário que a gente vai puxando. Por isso ela é chamada, né, de operação puxada, que a gente vai lá, pega e coloca no próximo estágio, né, na próxima fase de andamento. E aí a gente vai trabalhando. O grande desafio do Kanban é nós sabermos identificar os gargalos, porque se nós colocarmos muita coisa em progresso, e aí nós temos um problema, então ele fica parado ali esperando um retorno, alguma coisa que eu preciso. Eu vou lá e pego outra história e começo.
E aí eu vou lá, deixo aquela parada também. Daqui a pouco eu estou com muita coisa engargalada, ou seja, eu estou com muita coisa parada sem terminar. E isso também pode acontecer de uma equipe em relação à outra, porque uma equipe pode estar fazendo atividades que dependem de atividades que a outra precisa terminar. Então, nós precisamos ter esse olhar, né, ter essa administração. E também o Kanban faz uma reunião normalmente semanal, ela pode ter também uma reunião diária, mas pelo menos uma reunião semanal de acompanhamento do que realmente foi feito, né, do que está parado para ser feito, se ainda tem alguma que vai ser priorizada, vai passar na frente das outras, e do que está em progresso, se a gente está realmente movendo, se nós estamos fazendo. Importante aqui que tenha essa dinâmica da execução e não que fique parado. Então, o Kanban tem esse olhar. E a outra, também outra abordagem, né, que tem aqui é a Lean. A Lean também é uma herdeira lá do processo da Toyota, e a Lean ela tem também um olhar de trabalho das equipas que estão se relacionando e que os projetos vão andando, é muito parecido com o Kanban, só que ela tem um foco muito importante no não desperdício, porque desperdício é prejuízo. Então, nós temos que andar, né, com as atividades e também evitar o retrabalho, tá? E daí a linha ela tem uma complexidade um pouco maior em termos de que ela também tem um trem, que é trabalhar muitas equipes em conjunto, ela é ótima para a gente trabalhar em grandes projetos, quando a gente vai trabalhar com ágil em grandes projetos. O maior projeto que a gente tem aqui no Brasil que usa Lean é a Petrobras. A Petrobras, não sei se vocês conhecem, aí em Angola, ela é a empresa brasileira de petróleo e ela usa a metodologia Lean, tá? Para administrar vários dos projetos dela, principalmente projetos administrativos, projetos da área de TI e de administração, porque são projetos gigantescos, são big deals, né? Então a gente tem, eles usam o Lean. Então o Lean ele é muito apropriado para esses grandes projetos, né? E é, na verdade, assim, a maioria dos projetos hoje, né, na realidade, eles usam o Scrum, tá? Então, o Scrum é a metodologia ágil mais utilizada, ou seja, para a maioria dos projetos, porque ela aceita projetos pequenos, médios e grandes também. Mas é claro que aí ela trabalha, então, por ela atender muito bem aos projetos pequenos e médios, então ela está muito pulverizada, né? Ela está em muitos projetos no mundo. Então, das metodologias ágeis, às vezes, quando a gente fala em metodologia ágil, as pessoas já pensam diretamente em Scrum, porque Scrum é a metodologia aí que mais usa. E ela realmente traz uma produtividade bastante grande. Então, ela aumenta a produtividade em até 65%. Então, reduz o quê? O tempo de entrega, reduz os erros dentro dos projetos, porque ela tem aquele ciclo, né, que a gente falou ali, de 2 a 4 semanas, que a gente vai entregando, vai testando e a pessoa já vai podendo usar aquela parte, aí ela tem um continuous delivery, né? Uma forma de entrega contínua das coisas que a gente pode ir adiantando no nosso projeto e que às vezes as pessoas podem ir utilizando. Aí que se vocês fizerem lá a formação, vocês vão ver que a gente usa muito um exemplo que vai, né, da roda ao carro, como é que isso é feito dentro do ágil, né? No curso aí de fundamentos ágeis que a gente vai estar ministrando em janeiro, a partir do dia 17 de janeiro, nós vamos falar bastante sobre essa parte aí de valores da agilidade aplicada diretamente aos trabalhos. Nós vamos ter muito trabalho para ser feito por vocês durante o curso. Vamos falar sobre cada um, não mais do que a gente falou aqui agora, né? Mas vamos dar os exemplos, vamos fazer exercícios com cada um dos frameworks práticos aí, Scrum, Kanban e Lean.
né, explicados com exemplos, com exercícios. Vamos falar sobre a liderança ágil, porque lembrem que eu falei bastante sobre a parte de trabalho com a equipe, né? Com a equipa, né? Como é que a nossa equipa trabalha, como que esse líder, tá? Porque a gente deixa de ter chefe, né? E aí a gente passa a ter líderes. O que é ser um líder ágil? A gente até falou isso no nosso segundo encontro aqui de Angola. Então, sobre essa parte da liderança, da importância da liderança nas equipes que trabalham com ágil. E as métricas e resultados, ou seja, quais são as ferramentas essenciais para a gente monitorar, né, o progresso e medir os resultados aqui dos projetos que a gente está fazendo, porque, como eu disse para vocês no começo, não é porque nós estamos trabalhando com ágil que nós não temos indicadores, que nós não temos medidas, que a gente não sabe como é que o projeto está indo. A gente sabe sim, são outras medidas. A gente, em vez de medir SPI, CPI, que são as medidas dos projetos tradicionais, né? A gente passa a medir velocity, né? A gente passa a medir a gente possa ter outras medidas que vão acontecer aqui, ok? E a gente, por que que vocês, né, devem participar aí da formação? É uma formação 100% online, flexível, acessível a todos os níveis. Então, se você não sabe nada de ágil, pode vir, porque a gente vai falar desde o início, todo mundo vai estar acompanhando tudo aqui. Se você já conhece, quiser se aprimorar, vem para aprender um pouco com a gente, como eu digo, eu participo de muitos cursos porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então vai ver de repente uma visão que é a nossa visão de como está fazendo o projeto ágil e o conteúdo é super atualizado, né? Que vai ter e vai ter um certificado para vocês no final, tá? E vocês vão fazer parte dessa comunidade, vão poder interagir com outras pessoas que estão fazendo o curso e que estarão participando aqui conosco. Então, aqui, para quem não me conhece, eu sou Heloísa Magrin. Esse texto aqui foi escrito pelas meninas da consultoria, onde eu trabalho há 17 anos, tá? E elas colocaram esse texto que eu gosto muito, foram elas que escreveram para mim, porque realmente me representa. Eu sou uma pessoa apaixonada por inspirar e capacitar as pessoas a alcançarem o seu potencial. Tenho uma carreira dedicada a compartilhar conhecimento, motivar as audiências, e eu sou uma defensora bem fervorosa aí do poder de comunicação para a gente conseguir fazer mudanças positivas. Então, eu sempre digo que eu sou consultora, né? Trabalho na consultoria, sou consultora de paixão, de profissão, sou professora de paixão, que eu adoro dar aula, e sou mentora por gratidão, porque eu tenho também projetos de mentoria. E esse, aproveitando para fazer aqui, né, o marketing também do meu novo livro, que chama Potencializando Sua Produtividade com o IA, que é um guia para quem quer se trabalhar a respeito disso, né? E queria que vocês se juntassem aqui a nós, mas eu quero voltar um pouquinho aqui, que eu acho que eu pulei um slide, pulei esse slide que é bem importante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: por que que vocês devem adotar a mentalidade ágil? Primeiro, porque é, com essas entregas parciais, e isso tudo que a gente falou da comunicação e do foco da equipe, as empresas hoje conseguem entregar os seus projetos, os seus produtos, 3 vezes mais rápido, principalmente projetos complexos e projetos de inovação, tá? E também, como a gente trabalha com toda essa revisão nesse ciclo curto de 2 a 4 semanas, então a gente pega os problemas, os riscos mais rápido, e com isso a gente tem uma redução de até 40% de desperdício, ou seja, de trabalho realizado que não serve para nada, que é muito frustrante, né? A gente fica muito chateado, muito triste quando a gente trabalha, trabalha, trabalha e aquele trabalho da gente não vai ser utilizado. Então, ele evita isso. E para Angola, eu já falei aqui em nos outros dois
encontros que a gente teve sobre os projetos da PwC, que a PwC tem muitos projetos ágeis em Angola, até mostrei, né? Depois, quem não tiver, pode pedir para o Miguel a apresentação que aí tem lá descrito, né? Já falamos também na vez passada sobre a empresa de telecomunicações e e alguns outros projetos do governo, onde a gente explicou bastante, que é onde está sendo usado o ágil. E em Angola também tem projetos governamentais que usam formação para capacitar servidores em práticas de gestão utilizando o ágil. Então, realmente esse movimento está crescendo, o movimento do ágil está crescendo bastante em Angola. Eu trouxe aqui duas pessoas como referência que eu até peguei no LinkedIn por conta de um projeto da empresa delas, que é essa empresa TIS, né? Que é uma empresa aqui que tem essa Yara Júnior Mopei, e ela é uma diretora lá, que é uma das pessoas aí consideradas uma das 100 mulheres mais influentes aí em Angola, e trabalha muito com agilidade e com OKR, e implanta o OKR, inclusive em organizações. E a Laurinda Silva, que eu já até comentei com vocês, que trabalha na mesma empresa e que é do PMI de Angola, aí, né, do PMI Chapter aí de Angola, e é que eu tive a honra de ser convidada por ela, e ela foi a host de um evento que teve também sobre mulheres na área de gestão, aí, organizado uns 3 anos atrás, pelo PMI de Angola. Então, eu queria mostrar para vocês esse slide aqui, porque eu acho importante que vocês vejam que também em Angola esse movimento está crescendo como ao redor de todo o mundo. Então, vamos passar rapidinho aqui, né? O que a gente já viu. E é, aí eu queria, assim, agradecer vocês e chamar vocês aqui para se juntarem a nós, aqui na nossa comunidade, e virem trabalhar conosco ou continuarem assistindo aqui os nossos eventos, se não puderem também, por algum motivo, participarem dos treinamentos, sem problema algum. Eu vou parar aqui de compartilhar para que nós possamos agora abrir aqui as câmeras, quem quiser, né? E aí, olha, gente, eu vou falar para vocês, eu já falei que tinha aqui hoje o senhor João Manuel, que talvez tenha saído porque estava com a filha lá, acompanhando a filha no médico, né? Que nos honrou com a presença dele, que também é do PMI de Angola. Temos aqui também, aqui, ó, dois brasileiros. Um é o Luiz, né? Que é o Luiz Vieira, que já trabalhou comigo, é um grande amigo, que se desenvolveu muito na carreira aí de gerenciamento de projetos, mas já trabalhou comigo quase que como um aprendiz, um estagiário quando entrou, e tenho muito orgulho dele ter se desenvolvido tanto. E temos também aqui o César, né, que também é um outro amigo com quem a gente já trabalhou numa outra empresa. Então, agradeço a eles por se juntarem conosco aqui nessa jornada aqui de Angola, ok? Miguel, você já voltou? Aqui está o Miguel, que é o nosso host. Espero que tenham gostado. Agora nós podemos abrir as câmeras, quem quiser, fazer perguntas, dar suas opiniões também. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais, quero parabenizar pela bela apresentação e dar nota, olha, que foi muito produtivo e adquiri bastante conhecimento na apresentação da Heloísa. Ok? Não tenho questões para fazer, mas foi uma apresentação belíssima, gostei. Tá de parabéns, Elisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não, então, Miguel, deixo com você aí para fazer o encerramento. Muito obrigada, gratidão a todos aí pela presença, viu? Boa Até noite, mais. caríssimos. Muito obrigado pela presença. Não deu para acompanhar por causa de outras agendas que eu tenho, mas muito obrigado por estarem presente. Para quem tiver interesse,
em participar na formação da professora Heloísa, que vai ocorrer o próximo ano, formação em Fundamento Ágil. Vocês vão poder aprender muito mais daquilo que a professora mostrou hoje, vão poder ter uma visão mais abrangente do que é agilidade, quais são os fundamentos da agilidade e como ela pode ser empregada no vosso dia a dia, na gestão dos vossos projetos e vocês poderem obter melhores resultados. É só entrarem em contato, acredito que vocês fazem parte do grupo. Entrem em contato para mais informações, de modo a que vocês possam fazer parte da formação. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Vou me despedir de vocês e boa continuação de segunda-feira. Muito obrigado. Obrigado, Foi igualmente. bom. Obrigado, caríssimo Miguel Rosa, e votos de boa noite. Obrigado igualmente e boa continuação a todos. Obrigado.